Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs. Podemos sentar agora, por favor. Que bom que você que veio ontem voltou para rezar conosco, e quem não veio ontem, veio hoje. Que bom que você veio rezar com a gente. Todos muito bem-vindos aqui a casa do Senhor que nos acolhe com alegria. Olha, que bom que a gente hoje pode falar de São José, não é? Então nós vamos fazer o seguinte: ao invés de eu só falar sobre São José, nós queremos viver com Jesus a experiência que São José viveu, não é? Sobretudo a experiência da esperança. A esperança. São José é aquele homem que edifica, artesão, é um construtor, é um carpinteiro, alguém que constrói coisas. E para você construir coisas, ele tem também a matéria-prima, né? Tem matéria-prima. A gente aprende tanta coisa sobre São José, e uma das coisas curiosas, aí é uma curiosidade, viu? Que a gente chama São José de carpinteiro, mas onde ele morava, tinha pouca madeira na época. Mas não essencialmente um carpinteiro, só aquele que trabalha com madeira, né? É que aqui na nossa cultura, o carpinteiro está associado a quem trabalha com a matéria-prima madeira. Mas José trabalhava com qualquer matéria-prima, com pedras, né? Com madeiras, com qualquer outra coisa que tinha naquela época. São José tinha que construir a partir dali. Mas o que é mais bonito de tudo é que São José tinha essa inspiração, era um homem muito inspirado. E todas as vezes que São José vai passar por suas dificuldades, suas lutas, passar por seus desertos, São José era um homem muito cheio de esperança em Deus. São José fazia parte da tribo dos sacerdotes. Então, como um judeu piedoso, ele vivia o tempo todo cumprindo os seus preceitos, né? Cumprindo os seus preceitos da parte da sua tribo, aquilo que ele tinha como compromisso, como os rituais da sua tribo, do seu povo. E São José sempre foi um homem muito disciplinado, não é? Disciplinado a ponto de poder fazer coisas maravilhosas. Mas tem uma coisa muito importante de São José na Sagrada Escritura, que é uma outra curiosidade muito importante, que não tem, embora a Bíblia fala sobre São José, não tem fala de José na Bíblia. Pode procurar que não tem nenhum momento que fala assim, José disse, aí tem uma fala do José. Não tem. Tem fala de Maria, tem fala de Jesus, tem fala dos apóstolos, tem fala dos autores da lei, mas não tem fala de José. E tem um porquê. Por que não tem fala de José? Porque José era um homem que não tinha o que falar? Claro que tinha o que falar. A Bíblia fala de José, mas não tem fala dele. Por quê? Isso indica um silêncio, mas não um silêncio do descomprometimento, do anonimato, não um silêncio porque ele não tinha o que falar, porque ele era pau mandado, e nem porque ele era um homem que não sabia o que dizer. Não é silêncio de palavras, é silêncio de ego. E esse é o maior silêncio que a gente pode aprender com São José, o silêncio do ego. O ego dele não fala mais alto, em nenhum momento. E isso é uma coisa que a gente tem que falar agora, porque eu falei que a gente vai fazer muitas orações de cura hoje. E uma das curas que a gente tem que ter é do nosso ego. Nosso ego fala muito alto. Marido e mulher que estão aqui esta noite, eu antes de vir para cá já falei caminho, então estou alinhado já. Eu falei para ela assim, olha, eu queria te pedir perdão todas as vezes que o meu ego falou mais alto entre nós dois. Ela falou, o que foi? Você está tendo crise de consciência? Falou, não, é que eu vou pregar agora mesmo, então para eu falar para o povo eu tenho que viver, sim ou não? Ela falou, ai que lindo, meu amor, queria até ir para te dar um beijo. Eu falei, amanhã. Quer dizer, quinta-feira, né? Olha, a gente fala, o ego fala demais, o ego da gente. E com todo respeito, eu não acho que isso é mal. Não é por mal. Aliás, não é por mal, mas é ruim. É ruim. O ego da gente fala muito alto. Uma vez um amigo meu falou assim, Rodrigão, estou tão chateado, cara, eu pisei na bola com a minha esposa. Falei, peça perdão. Ele falou, não posso. Meu pai me ensinou que depois que você pede perdão para a mulher, ela monta no você e não sai nunca mais. Olha se não é o ego. É o ego ou não é? É o ego, não posso pedir perdão, não posso admitir que... Não, você errou, peça perdão. José é um homem que não tem o ego excedente. É bonito isso, até me arrepio, olha.
Porque se a gente tiver menos ego, a gente vai ter mais amor, mais unidade, mais perdão. É muito ego, vocês me desculpam, mas é ego demais. É ego da sogra, é ego do sogro. Égua não, é o ego. É o ego do sogro, é o ego da sogra, é o ego do genro, da nora, do patrão. Nossa, o patrão tem ego, é o ego. Eu sou o patrão, eu nunca erro. Se está errado, pede desculpa, irmão, errei. Eu falei que não é verdade. É muito ego, o tempo todo, pode perceber. A gente é ego até na igreja. O padre fala uma coisa aqui, a gente já se machuca todo. É porque o nosso ego está sempre lá em cima. Baixa um pouco a bola. É muito ego que a gente tem. Vai por mim, eu estou falando, por mim não, vai pela Bíblia. Olha o meu ego aqui também, vai por mim. Não é por mim, não, é pela Bíblia, não é verdade? Por mim. Não é por mim, é pela Bíblia. Vai pela Bíblia. É muito ego, a gente tem um ego muito excedente, muito lá em cima. José é um homem que não tem ego. Imagina se José tivesse ego e o anjo falasse assim para ele: não temas, José, em receber Maria, porque ela está grávida do Espírito Santo. E ele, cheio de ego, falasse assim: e não falou comigo antes? É bonito. Uma salva de palmas para São José, por favor. São José, rogai por nós. Ele não tem esse ego. Falou comigo primeiro. Que não falou comigo primeiro? E depois o anjo falou assim, quando Jesus já tinha quase 2 anos. Quase 2 anos Jesus já tinha, 1 ano e pouquinho. E aí o anjo fala assim: José, levanta, pega a tua mulher e o menino e foge para o Egito, que o Herodes está vindo aí matar todo mundo. Aí ele podia falar assim: agora chama eu, né? Para fugir para o Egito é eu. Não tem ego. Tem gente que já está falando, parece que está falando de mim. A gente tem muito ego. Muito ego. Isso machuca a gente. Aí o marido machuca a mulher machuca o marido. O ego dos filhos, o ego dos pais. Você tem que saber pedir perdão. Saber entender que você errou. E tem coisas que não dá sempre para acertar. Amém? Amém? É isso. Pronto. Primeira vez que eu falei para o meu pai que eu amava ele, eu tinha 18 anos de idade. Eu fui fazer um encontro lá em São Bernardo, lá no bairro Demarque, onde eu estava morando, com um padre chamado Padre Schuster. E quando o Padre Schuster estava assim, rezando para as pessoas, ele olhou para mim e falou: você precisa perdoar seu pai, menino. Eu comecei a chorar. Ele falou: perdoa seu pai. Aí ele foi me dar um abraço e falou assim: você tem que falar para ele que você ama ele. E eu peguei e falei: mas ele não mora comigo. Ele falou: fala por telefone. E aí eu cheguei lá em Marília, fui ligar para o meu pai. Eu tinha 18 anos de idade. Para obedecer o padre, eu liguei para o meu pai e não sabia o que falar. E o ego é muito grande. E o orgulho. Sabe o que eu pensava? Por que eu tenho que falar se ele que é o pai e nunca me falou? É ego. Isso é ego. O tempo todo é ego. Aí eu falava assim: ele que tem que falar, eu pensava. E enquanto eu estava pensando, eu falava assim para ele: tá calor aí? Tá sol, né? Ele é palmeirense, eu falava: viu, Parmeira, perdeu, ganhou. Imagina, isso faz 30 anos atrás, eu estou com 48. Há 30 anos atrás, eu já estava na igreja fazendo encontros. Até que eu falei assim: quer saber? Pai, tem uma coisa para te falar. Do outro lado, o ego maior ainda falou assim: você está precisando de dinheiro? É só ego para todo lado. Falando para você. O pai sempre acha que ele tem, né? Não, não é isso não. Eu queria falar que eu te amo. Aí do outro lado ficou mudo. Eu falei: se esse velho desligou o telefone, eu não falo com ele nunca mais na face da terra. 18 aninhos, imagina uma criança. Eu cresci longe do meu pai, só para vocês saberem. Meu pai largou minha mãe, eu ainda era bem pequeno. Eu nem lembro o dia que ele foi embora, nem sei como é que foi. Minha mãe faz questão de contar. O dia que ele pegou as coisas mesmo, falou: vou embora e não volto mais. Eu nem lembro. Minha mãe falou que eu estava mamando, e mamando eu fiquei. Por isso que eu sou desse tamanho hoje. Então, eu falei para ele: eu te amo, a segunda vez. E ele respondeu do outro lado da linha: se Deus quiser, meu filho. Foi o maior fora que eu tomei na minha vida até hoje. Você quer um fora maior do que esse? Você falar para uma pessoa: eu te amo, ele responder: se Deus quiser. Ele podia ter falado: eu te odeio, era melhor. Porque eu te odeio é um sentimento. Agora, se Deus quiser, o que é se Deus quiser? Não é nada.
Então eu fiquei com o ego machucado. Desliguei o telefone, não pedi bênção. Cheguei em casa e minha mãe falou assim: tá nervoso? Fui lá na avó ligar pro pai. Gastei tempo. Falei para ele que eu amo ele, porque o padre lá mandou falar. Padre sem serviço também. A gente começa a xingar todo mundo, né? Olha o ego. A gente fica aí nesses encontros, ouvindo esses padres. Padre velho gagá falou para eu falar para ele que amava ele. Aí o que deu? Eu falei que amo, tomei um se Deus quiser na cara. Minha mãe sorriu e falou: você tem que falar de novo. Eu falei: nunca mais eu falo. Eu vou só fazer uma pergunta aqui, só fazer uma pesquisa para vocês verem aqui, o pessoal do ministério, meus amigos. Dá uma olhada aqui na pesquisa agora. Quem aqui um dia já deu uma sentença assim: nunca mais eu falo, nunca mais eu faço, nunca mais eu vou? Levanta a mão, por favor. Aí, ó, só para vocês verem, viu, meus amigos? É o ego da turma como é. Nunca mais eu vou, nunca mais eu falo, nunca mais eu dou, nunca mais ajudo. É ego, só ego, ego, ego. É só isso. O ego é lá em cima. E o silêncio de José não é silêncio de palavra, não é silêncio de quem não sabe o que falar, é silêncio de ego. O ego dele é silenciado. E o dia que você aprender isso, você vai ser a pessoa mais linda e com mais felicidade do mundo. Tem gente falando assim: eu não sou besta. Isso é ego também. Isso aí, você acabou de pensar: eu não sou besta. Isso é ego. O ego da besta está lá em cima, hein? O ego do eu não sou besta. A gente acha que é assim que a gente é feliz, né? Não levando desaforo para casa. Minha mãe fez eu ligar de novo para o meu pai. E aí eu liguei para ele, meu pai falou assim: filho, eu tenho uma coisa para te falar. O que é? E eu com aquele ego, né? Machucado, ferido. Imagina, tomei um se Deus quiser na cara. Meu pai falou: sabe aquele dia que você falou aquele negócio para mim? Tão simples, né? Gente, fala comigo assim, ó: eu te amo, fala. Não é fácil. Depende para quem, que hora. Depende. Tem hora que é difícil. Quem é que é da época que eu pegava os encontros de jovens aqui em Limeira, lembra que o recado que eu dava, né? Se você não consegue falar eu te amo pro teu pai, eu falava para os jovens: deixa ele entrar no banheiro e pergunta para ele: quem está aí? Ele vai falar: sou eu, pai. Aí você fala: te amo, sai correndo e vai dormir na casa da sua madrinha ou da tia, volta só outro dia. Eu falava assim, né? Os jovens davam risada. Que é difícil falar eu te amo tem hora, sim ou não? É difícil, não é fácil. Aí meu pai falou: aquele negócio que você falou para mim. Eu falei: que negócio? Olha o ego. Eu sabia do que ele estava falando. Nossa, como a gente é igual aquelas mulheres que o marido fala: o que foi? Nada. É puro ego da sua parte esse nada aí. Quando a mulher fala nada, sabe que é tudo. É tudo. Mas ela tem um ego muito grande, tá? Ela quer falar: você tem que perceber. Eu vou contar uma coisa para a mulher: você não é homem e nunca vai ser. Eu vou te contar: o homem, ele demora para perceber. Ele tem uma percepção falha, digna de alguém que às vezes não consegue, como a ovelha, enxergar 3 metros na frente do seu olho. Não sei se vocês sabem que a ovelha não enxerga. Qualquer ovelha não consegue ver, mas ela tem a visão muito... Acho que todas as ovelhas puxou para os homens. A gente às vezes não tem essa capacidade de visão que vocês acham não, perceber. Você tem que perceber. É igual a mulher quando faz cabelo, quer que a gente percebe. Você tem que falar, você tem que chegar e falar assim: ó, eu fui no salão, mas não fala, sabe por quê? Ego. Lá em cima. Você quer que ele perceba. Ele não percebe, ele não consegue. Você não está entendendo que ele é homem? Deus fez ele a machado e você com um bisturi. Você tem detalhe, o homem é feito a machado. Você tem que descobrir isso aí. Esses dias uma pessoa da minha família falou assim: Deus me livre. Vocês homens, a gente pergunta as coisas, vocês não falam. Mas o que foi? Perguntei lá para o meu marido como é que foi ontem. Ele falou: foi bom. Ele falou: já falou tudo. Quando o marido fala foi bom, aí fala: você não quer conversar comigo? Não, é que ele falou tudo. Pergunta para um homem como é que foi a noite hoje, ele vai falar assim: foi bom.
E ele já falou tudo, que foi uma benção, que foi um jeito, lá. Agora perguntou para a mulher, é diferente. Ela fala, então, quando eu cheguei lá, você acredita que eu fui estacionar na grama? Ela começa a contar de lá. É verdade isso ou não é? Aí ela fala, você não sabe quem estava na porta. Você lembra da Priscila? Casada com o Renato, trabalhou com você lá, aquele... Ajuda nós, irmão. Para nós é assim, ó. Como é que foi lá? Bom, falou tudo. E você tem que ter o ego tranquilo e falar assim, já contou já. É isso aí que é ele. O homem é feito a machado assim mesmo, ele não sabe nem falar. Você tem que ajudar. Encontrou alguém lá? Aí ele fala, encontrei, o Chico da Tiana estava lá. Aí ele vai falando. E por que você não falou? Eu falo, não, é porque eu esqueci, ele esqueceu mesmo. É. A gente é meio Tonho da Lua, o homem é Tonho da Lua. Vocês lembram do Tonho da Lua? Quem lembra do Tonho da Lua aqui? O homem ele é meio Tonho da Lua, tem hora. Ele é... E tá tudo bem, viu? Isso não é defeito, não. Ele é assim. E meu pai falou aquilo lá. Aquilo lá o quê? Você falou aquilo lá para mim, que você me amava. Falei, lembro, falei. E o senhor falou, se Deus quiser. Falou, não é, que eu estava trabalhando aqui, você me liga. Fala que você não gosta para falar. Aí você mete, eu te amo, eu nunca tinha ouvido isso. Na primeira frase que formou na minha cabeça foi, se Deus quiser. Não fala para você, homem, como é? Tinha que formar essa frase. Não tinha uma frase menorzinha assim, ó. Idem. Não. É porque é o ego. E aí meu pai falou assim, eu quero te falar. A minha mãe deve ter falado para ele, deve ter passado um sabão nele. Que... Nossa senhora. Porque a mulher quando quer passar o sermão, deixa com ela, né? Aí... Minha mãe deve ter falado, onde já se viu, você fala isso pro menino, você não tem coração, você não tem alma, onde você está com a cabeça? Você está com a cabeça no carcanhar. E ele tomou aquele sabão e falou, deixa eu consertar isso aí, né? E a mulher, ela vai na veia, né? Ela fala, depois o moleque se mata aí, você vai ver, fica se culpando. A mulher, ela é o drama do cinema, fala a verdade. Mas é uma bênção, ela é uma bênção, ela é assim mesmo. É dela, deixa ela. E quando você perguntar para ela como é que foi lá, senta que vai demorar, hein? Que vai começar a contar desde lá do farol lá. E deixa ela falar, que é assim que ela conta. Não fica cortando ela não. Depois você assiste os melhores momentos do jogo. É assim. Falei pro meu pai, então, que lá que eu te falei, te amo. Ele falou, quero falar para você que eu te amo também. Que bonitinho, né? Não era hora de eu falar, se Deus quiser. Para dar aquela vingança, porque a vingança é do ego, hein? Vingança é do ego. Olha para quem está do teu lado e fala assim, como é que está teu ego hoje? Fala, como é que está teu ego nesse momento, hein? Olha lá para São José, o homem que tem um ego silenciado. É bonito, hein? Eu posso falar uma coisa para você? Eu tenho a imagem de São José deitado. Aquela imagem de São José dormindo. Eu tenho essa imagem dele na minha cabeceira. Às vezes eu coloco uns pedidos lá e falo, São José, me ajuda. Aí eu consegui tal coisa. Por exemplo, me ajuda eu ser bom pai para o Miguel, meu filho. Que eu tenho 3 filhas, mais o Miguel e tem mais minha esposa. E mais a mamãe. Então lá em casa são 5 mulheres e só o Miguelzinho de 10 anos de homem. Ele é guerreiro ou não é? E aí então eu saio para viajar. Ele fica lá sozinho. Aí eu falo assim para ele, irmão, aguenta firme. Viu? Você está cercado de bênçãos. Bênçãos de vó, de mãe, de irmãs. E tem a Vitória, que é mãe, é irmã, mas tem idade para ser mãe dele. Que a Vitória tem 25 anos. E ele tem 9, vai fazer 10 ainda. E tem hora que a Vitória dá umas de mãe em cima dele, que eu vou falar com você. Aí ele fala para a Vitória, você também, Vitória? E quando as mulheres falam todas assim, fica quieto, Miguel. Aí ele não tem, né? Ele fica ali. Aí eu falo para ele, você tem que ter um caráter maravilhoso. E eu falo de São José para o meu filho, ele fica ouvindo assim. Ele fala, pai, esse homem que você fala, ele existiu mesmo? Ele existiu, filho. Sensacional.
Quando São José não entendia as coisas, ele não tomava decisões enquanto ele não ouvisse a Deus, porque ele não entendeu. A palavra confusão é uma coisa terrível, porque fusão é juntar, sim ou não? E confusão é espalhar. Fusão, junta. Confusão, espalha. Maria chegou da casa de Isabel, depois de 3 meses, é o que diz a Bíblia, ninguém está inventando nada aqui. Ela recebeu a visita do anjo e imediatamente foi às montanhas de Encárem ajudar Isabel. Ficou lá 3 meses. Isabel estava com 6 meses de gravidez, morar com ele, para casar-se com ele. Já estava prometida, era virgem. Fala assim, nossa, hoje ela está naqueles dias. Hoje, nossa, minha mulher é nervosa. Nossa, não fala mais nada. Rejeita ela secretamente. Só aqui, ó. Não fala para ninguém. Você vai ver como as coisas vão melhorar na sua vida. Você vai ver como vai ter mais fusão do que confusão. Eu estava em Goiânia um tempo atrás agora e fui atender um casal. Olha só. O que aconteceu com o casal? Estão brigados. É que eu fui conversar com a fornecedora. Ele, o cara, dono do estabelecimento. Fui conversar com uma fornecedora. E a minha esposa chegou e não foi muito simpática com ela. Mas não foi simpática com ela porque estava ruim com ele. Já estava ruim. Aí ela falou assim, tá tudo bem com a tua mulher? O cara falou assim, tá nada, ela é ruim desse jeito aí, não liga não. Falou para a fornecedora, a minha esposa é desse jeito aí, ela não é simpática. Eu já falei para ela que as pessoas não gostam nem dela porque ela tem essa cara aí. Eu já falei para ela ser educada. Falou para a fornecedora, que ele nem conhece, sabe nem o sobrenome. Aí beleza, a fornecedora chegou em casa, mandou um áudio para ele, falando assim, ó, fala para tua esposa ler tal livro, que eu era igual ela. Igual você falou dela. E a minha vida mudou depois que eu li esse livro. Ela pegou o celular sem querer e ouviu o áudio. A esposa. Hã? Daí você vê. Imagina o rolo. Porque a hora que ele chegou em casa, ela falou assim, o que é isso aqui? O que você falou para mim, para uma mulher estranha? Eu sou o quê? Aí ele falou, não. Percebe? Armou o circo. Aí veio a raiva, e como os egos estão lá em cima, nem ela aceita, nem ele aceita, e aí então a família está correndo risco. E sabe o que eles estão conversando? De largar, porque simplesmente, olha, uma pessoa, um casal que, geralmente, né? Geralmente, claro que existem exceções, mas é um casal que tem um filho de 7, outro de 4, não tem tanto tempo de casado assim. Tanto tempo que eu estou falando, 20, 30 anos. Então, estão no começo do seu casamento, nos 10 primeiros anos, praticamente. Imagina que você começa a falar em separar, porque simplesmente vocês se desentenderam numa confusão. E aí a palavra concórdia, córdia significa coração. Misericórdia é amor à miséria, amor, córdia, a miséria. Deus tem misericórdia de nós. Ele ama a gente até no extremo, na extrema miséria nossa. Ele não nos deixa de amar. Amém? Então, o que é córdia? Coração. Concórdia é quando os corações estão juntos. Discórdia é quando os corações estão separados. Então começam a discórdia. Olha como José administra essa situação. Ele vê Maria grávida, depois de ter vindo 3 meses da casa de Isabel. Ele não foi. Ela não é disso. Então ele rejeita ela secretamente e vai para casa. E vai fazer o quê? Segundo a Bíblia, dormir. Ele vai dormir. O que significa ele vai dormir? Ele vai silenciar, ele vai se recolher. Não significa só dormir, deitar a cabeça no travesseiro e virar de lado. Ele vai se recolher. Quando a gente dorme, a gente entra no quarto, sim ou não?
A gente fecha a porta e a gente paga a luz, recolhe. José não vai na praça pública falar: Maria está grávida e não é minha. A criança não é minha. Não. Isso traria 3 problemas para eles. 2 para Maria e 1 para José. Primeiro, que se José fala que não é dele, ele foi então traído por ela. Isso vai lhe dar uma péssima reputação. Sim ou não? Se fala que não é dele, então ela adulterou porque ela já estava desposada dele. Então ela, segundo a lei do povo, ela cometeu um crime chamado adultério. Pena, morte por apedrejamento na praça pública. Então ela ia morrer apedrejada. E segundo, José e Maria iam sofrer um grande dano, porque ia pôr por terra todo o projeto de Deus. Amém? Então fala comigo assim, fala: acima do meu ego, acima do meu eu, acima de mim mesmo, está o plano de Deus. Pronto, para um bom entendedor, um pouco isso é letra. Um pingo é letra. O bom entendedor já entendeu. A vontade de Deus está acima de tudo. A sagracidade está acima de tudo. Meu filho é sagrado. Minha filha é sagrada. Minha esposa é sagrada. Meu marido é sagrado. Nossa família é sagrada. Nossa comunidade é sagrada. Amém? O que eu falei do esposo não falar da esposa, aplica-se também para a esposa, claro. Aplica-se também para o filho, do pai e da mãe. Aplica-se do pai e da mãe e do filho. E aplica-se também aqui para nós, irmãos de comunidade. Amém? Você imaginou se aplicar essa lei em tudo? A partir de hoje eu não vou falar para ninguém mais mal do meu irmão. Porque se você falar assim, né? Aí as meninas vão conversar entre elas. Não dá mais não. O nosso irmão lá, seu nome, irmão, desculpa. Alex. Ele toca muito alto a bateria. Aí fala para ela: Deus me livre, se por mim Alex nem tocava. Aí vai chegar nele assim, ó: eles desejaram que você fosse engolido por Satanás. Daí para pior. E a confusão está instalada. Não fala mais. Não fala mais. Não vale a pena. Não conta para ninguém. Silêncio do ego. Não fala para ninguém. Não vai ajudar isso aí. Esses dias eu falei isso para uma pessoa, sabe o que ela falou? Mas eu não falo mal, é a partilha. Fofoca mudou de nome. Partilha. O duro que a gente, desculpa, com todo respeito, eu venho em Limeira aqui há mais de 30 anos. Eu tenho amor bastante por essa cidade, por vocês. Teve gente aqui que falou para mim, que fez encontro de jovem comigo e veio apresentar filho para mim aqui. Então eu me senti até um vô. É verdade, que se você nasceu da fé na minha pregação, eu sou seu pai na fé. Você veio trazer meu filho, eu sou o vô dele. Você veio trazer seu filho para eu ver? Então eu tenho amor para falar isso para você. A gente vai ficando safado. A gente vai se enganando. A gente vai se iludindo a nós mesmos. A gente vai ficando sem vergonha. Aí eu falo: não estou falando mal, é só uma partilha. Eu duvido se a sua vida não vai mudar. Esses dias uma pessoa fez uma pergunta para mim que eu achei maravilhosa. É difícil acontecer isso no atendimento. A pessoa veio atender, eu sentei com ela, estava lá em Joanópolis, uma semana de Cerco de Jericó, 7 dias. De dia eu atendia, de noite tinha pregação. Aí eu sentei com a pessoa, ela entrou, pois não. Ela falou assim: não, eu não quero arrumar seu tempo não, só quero que você me ajude. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Eu falei: nossa, que pergunta. Eu falei: eu queria melhorar a minha vida. E eu falei para ele: então para de reclamar. Não reclama mais, só louva. E se você tiver que reclamar, fala com Jesus e com Deus. Não reclama mais não, só louva, né? Para de reclamar da vida, só agradece. Não fala mais de um para o outro, né? Guarda em segredo isso. E a terceira coisa: tudo que acontecer no nível da terra se eleva ao nível da graça. Ele falou: como eu faço isso? Rezando. A oração o que é? É você pegar uma coisa terrena, humana, horizontal e elevar ao nível da graça. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, sabe o que eu estou acontecendo? É que eu estou doente, fui no médico, meus rins estão ruins. Então eu estou te entregando eles agora e rezando para que o Senhor me cure. Isso é pegar o que acontece, o fato, no nível do mundo e elevar ao nível do sobrenatural. É na oração que você faz isso. Senhor, eu descobri que o meu filho brigou na escola e ele foi suspenso e ele me desonrou. Eu não sei o que eu faço com ele, Senhor. Eu não vou falar disso para o meu amigo no trabalho. Estou falando para o Senhor e elevando tudo do nível da terra ao nível da graça. Aí você fala: Rodrigo, isso aí é utopia. Quem é que faz isso aí?
Ele lá, ó, São José. Ele não reclama, ele não fala mal, e ele eleva tudo o que está no nível do mundo ao nível sobrenatural da graça. E o resultado vem. E se não vir, pode me cobrar. Você pode me envergonhar nas redes sociais. Eu tenho bastante seguidores, graças a Deus. Você pode ir lá e falar assim, ó, sabe esse cara, Rodrigo Ferreira, é um charlatão. Ele falou uma coisa lá e é tudo mentira o que ele falou. Não acontece, não dá certo. Vocês não seguem esse cara não. Eu vou ser envergonhado em redes sociais. Você pode me envergonhar se não der certo. Duvido que não vai dar. Por que eu estou falando isso? Porque José me ensina a viver assim. Se eu estou vendo alguma coisa de errado para da minha esposa, eu tenho que falar para ela, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar uma coisa aqui para vocês. José pode ter conversado com Maria sobre o evento da anunciação do anjo Gabriel? Pode, claro que pode. Ninguém vai ficar sabendo, porque falou só com ela. Amém, gente? Ele pode ter perguntado coisas para ela? Pode. Por que não? Eu não estou afirmando que sim. Estou falando que ele pode ter perguntado sim. Ele é o esposo dela. Tem direito de perguntar sim ou não? Mas para ela. Para ela. Para ela. Ele pode ter perguntado como é que foi lá na casa de Isabel de Zacarias. Pode ou não pode? Só que a gente nunca vai saber, porque ele não perguntou para ninguém. Ele perguntou para ela. E José acreditou no que Maria disse. E mais do que isso, José não teve medo. E agora vem algo muito importante da vida de São José, que eu gostaria de ler o texto. Agora vale a pena eu ler o texto para a gente entrar naquilo que eu vou falar. Tá bom? Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13. Se você não tem a Bíblia, não tem problema. Eu vou ler aqui para você, tá bom? E quem está em casa, vai assistir a gravação, não sei se não está transmitindo hoje, né? Por causa da internet, mas está gravando para depois postar lá no Facebook. Aí a pessoa vai assistir outro momento. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E José é um homem muito inteligente. Não se esqueça que ele é um artesão, ele é um carpinteiro, ele tem que ter planejamento. Ninguém foge para o Egito sem um planejamento. Ninguém vai sem iguarias, sem você estar preparado. Sabe por quê? Porque da onde ele estava, Belém, da região da Judéia até o Egito, hoje, com estrada, 400 quilômetros. 400 quilômetros. Hoje, com estrada. Naquela época não tinha estrada. Então, pode colocar o dobro aí, porque você vai contornando as montanhas, sim ou não? Lembra que Maria tinha acabado de ter Jesus, né? Aquele momento ali, Jesus era menino, criancinha, então tem toda a complexibilidade. Ela é mulher. Eles não têm um veículo motorizado, e o que eles tinham era uma montaria, um jumento. Um jumento. Um jumento que com certeza não conseguiria carregar os três o tempo todo. Amém? Até porque a distância é grande. Só para que você saiba, eles vão atravessar um deserto para chegar lá no Egito. Então o jumento talvez não vai aguentar os três o tempo todo. Pode ser que em algum momento até que sim. Então José vai ter que andar um pouco, sim ou não? E ele vai ter que levar mantimentos ali naquele cesto, no balaio do jumento, sim ou não? Porque senão não morre por Herodes, mas morre de fome. Percebe? Percebe que José é um homem disposto. Ele podia pelo ego dizer assim, mas eu estou aqui em Belém, eu nem sou daqui, eu nem moro aqui nesse momento, eu moro em Nazaré. José podia falar, e meus clientes? E minha carpintaria, e minha oficina, e minha família em Nazaré, e meus irmãos, e minha tribo. Não, José entende que ele tem que obedecer a Deus. E ele faz isso. Por isso que um dos títulos de São José que eu mais gosto é patrocínio. O que é o patrocínio? O patrocínio é aquele que coloca e acredita, um patrocinador, por exemplo, olha, patrocinaram o nosso evento, o cara foi lá e deu recurso para acontecer o evento. José é o patrocínio de Jesus. Amém? Você pode perceber que a gente recorre ao seu patrocínio. Tem orações a São José que usa esse termo, não é verdade? Quem aqui reza sabe, pedimos o seu patrocínio. Por que o patrocínio? Porque José vai lá e apadrinha. Ele fala, eu vou. Eu aceito.
porque ele sabe que Deus vai cuidar dele. Então, sabe, tem algumas músicas, eu escolhi 3 hoje, mas tem algumas músicas que não foram compostas por José, mas que com certeza, se José, eu não sei se ele era compositor ou não, é só quando nós chegar no céu que nós vamos saber. Eu não sei se José era músico, eu não sei. Mas tem algumas músicas que poderia atribuir elas a autoria a São José, de tanto que elas dizem sobre José. Uma delas é essa. Dá um ré maior para mim, Rodrigo, meu charazão. E vamos, olha só. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Veja, parece que é São José falando para Deus. Parece que São José, impressionante. Parece que é José falando para Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Casa na Bíblia não é construção, casa na Bíblia é família. A casa de Davi é a família de Davi. A casa de José é lar, não tem a ver com construção. Nesta canção, quando a gente fala construir a minha casa, nós estamos indo além da visão construtiva, material, né? Que não seja importante, hein? Porque todo mundo tem que ter uma casa, alugada, emprestada ou própria, mas vai morar na casa. Mas a casa, aqui o termo casa significa a linhagem familiar, amém? José da casa de Davi, ele é da família de Davi. Então, quando ele parece que é José que está cantando para Deus. Somente em ti eu vou construir minha casa. Jesus, Maria e José, amém? A minha família, só em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Olha isso, ó. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Olha São José cantando, presta atenção, ele para Deus, ó. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Ó, para. Vem me saciar do deserto, do cansaço, da viagem, da sede. Ele andava puxando o burrinho. Vem me saciar, pois eu descobri sensacional. Aqui é o meu lugar, sendo marido de Maria e sendo pai de Jesus. Aqui é o meu lugar. E quando eu me emociono, sabe por quê? É muito forte. Sabe onde é meu lugar? Meu lugar é ser o esposo da Adriana e o pai do Miguel, da Maria, da Sofia, da Vitória, o filho da minha mãe, do meu pai. Sabe o meu lugar? É ser católico, apostólico, romano. Está aqui nesta noite, na paróquia Bom Pastor, pregando para você. A gente tem que ser feliz aqui no nosso lugar. É esse aqui meu lugar. Nós estamos no ano de 2023. Em 2010, há 13 anos atrás, meu pai me ligou lá do Espírito Santo, falando: filho, sabe qual é a profissão do meu pai? Alfaiate. E você sabe que, não sei se tem algum alfaiate aqui, é muito difícil ter. Mas a profissão do meu pai, ela tem perdido o campo. Ela não se renova, ela não tem novos alfaiates. Não tem ninguém com 17 anos que é alfaiate, 18, 20. Meu pai tem 76 anos. Há 13 anos atrás ele falou: meu filho, minha profissão entrou em defasagem.
Ninguém mais quer fazer terno, porque compra pronto, quer fazer calça. Ele falou, aí Marília, como aqui no Espírito Santo é muito calor, tem praia, ninguém usa terno aqui. Eu queria ir embora. Você me ajuda? Eu não ajudei você a ir embora, mas vou ajudar você a voltar. Podia falar assim, né? Então você pega o caminho que você foi e vai para mais longe. Não. Sabe qual é o meu lugar? É ser filho do meu pai. Se ele merece ou não, isso é outra coisa. A gente não tem que amar as pessoas porque elas merecem. A gente tem que amar porque elas precisam. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Minha avó dizia uma coisa. Eu era meninão assim, eu estou olhando para você porque parece meu biotipo quando eu tinha sua idade. Quantos anos você tem? 15. 15 anos eu era magrinho assim. Não que você vai ficar gordo igual eu. Fica tranquilo, que você tem esperança. Mas eu era assim. Você não vai ser, eu não sou eu, você amanhã. Não sou. Você não é eu amanhã. Agora, eu tinha um corpão ali, tranquilo. Minha avó falava assim, meu filho. Eu sempre gostei de ouvir conselho da minha avó. Minha avó falava assim, para lá nós vamos. Eu falava, avó, o que é isso, para lá nós vamos? Ela falou, um dia você vai descobrir. Às vezes ela via um neto mal criado, falando mal com a mãe, com o pai. Falou, para lá nós vamos. E hoje eu descobri o que era. Sabe o que é para lá nós vamos? Você vai ser pai um dia. Você vai ser velho um dia. Para lá nós vamos. Guarda isso. E não é castigo não. É lei da semeadura e ceifa. O que você planta você vai colher. Para lá nós vamos. Guarda isso com você. Para lá nós vamos. Preste bem atenção. Ajuda teu pai porque para lá nós vamos. Pode ser que amanhã seja você. Só entenda isso. Não importa quanto a pessoa tenha errado com você. Ela pode não merecer seu amor, mas ela precisa dele. Você está entendendo? E isso é o ego baixo. É o ego sujeito. Eu não falei para você não ter ego, porque é impossível não ter. A gente tem ego. A gente só não pode ser egocêntrico. Colocar o ego no meio. Fica um pouquinho no cantinho. Dá uma segurada aqui. Dá uma segurada aqui. Dá uma segurada aqui. A minha filha tem 25 anos. A Vitória. Ela tem quase 2 faculdades. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho faculdade. E a mãe dela morreu quando ela tinha 6 meses. Quando ela tinha 10 anos eu casei de novo. Tem uma mulher lá em casa, que é minha esposa, que chama ela de filha e ela chama essa mulher de mãe. Ela falou que é a mãe do coração dela. Terminou, é a mãe dela. Eu falo para ela, respeita ela. Porque para lá nós vamos. Pode ser que um dia você case com um cara que já tenha filho. Sim ou não? Pode ser. Eu estou jogando maldição nela? Não. Só dá uma segurada aí que para lá nós vamos, hein? Pode ser que a gente passe na mesma rua. E é com José que eu aprendi isso. José é o homem que ele não tem medo de enfrentar o que for. Porque ele sabe que o Senhor está com ele. E ele faz tudo da forma mais justa. Quais as 2 palavras de elogio que a Bíblia diz de José? De elogio. Quais são as 2 palavras de louvor que a Bíblia diz sobre José? A Bíblia fala assim, José era um homem bom e justo. Bom eu sei que todos nós somos, você é bom. Mas justo talvez a gente não consiga ser ainda. Porque justo é ser ajustado. Ajustado. Se eu sou o esposo da Adriana, é justo que eu seja só dela. Se eu sou o pai da Vitória, é justo que eu lute por ela. Se eu sou católico, é justo que eu seja católico com todas as graças de católico e todos os deveres de um católico. Justo. Vim para cá agora, está aqui a Thaisa de prova, o Marcinho está ali também. Uma pessoa me telefona e fala, olha, eu pago dízimo, não pago dízimo, pago dízimo, pago dízimo. Tem que pagar dízimo. Sou católico, é mandamento da igreja. Eu tenho que pagar. Só que você não dá o dízimo, nem paga, você devolve, porque você vai dar daquilo que Deus te deu. Então, as pessoas falam assim, parece que eu não estou sendo ajustado. Ah, eu me confesso, sei lá, de 10 anos que eu não me confesso, está desajustado. Ah, eu não perdoo minha mãe, está desajustada. Porque a Bíblia manda a gente perdoar, igual Deus perdoa a gente. Isso é justo, isso é ajustado. Se alguém fala para você, para, você é bom, vai ajudar o cara meteu o pé no você. Ele não merece, mas ele precisa. Falei para meu pai, pode vir. Chamei meu irmão. Meu pai chegou, muito trabalhador. Meu pai é aquele cara que levanta às 5 horas da manhã,
toma café e vai para a ferrataria, não tem ninguém, o comércio abre às 9, ele está lá desde as 6h30. Aí começa a costurar, ele vai almoçar, ele põe a plaquinha assim na porta, volto já, com medo de perder cliente. Com 76 anos, o cara é bom, não é? É. Ele só casou 7 vezes, mas é bom. Não, ele casou assim, né? Juntou, foi separando dessa daquela. Eu peço bênção para o meu pai, peço conselho para o meu pai. Eu olho para o meu pai, pai, que essa plaquinha aqui? Ele falou, não, é se o cliente vir, eu fui ali comer rapidinho, eu dou umas garfadas e já volto para não perder nenhum. Sai da alfaiataria às 6h30 da noite. Vai para casa, chega só caindo, dorme. Trabalha de sábado. Ele é honesto, incansável. É a profissão dele desde os 11 anos. Não sabe fazer outra coisa. E Deus vai abençoando ele. Então eu peço conselho sempre para o meu pai. O único conselho que eu não peço para o meu pai é se eu brigar com a minha mulher. Aí eu não peço. Porque meu pai não sabe falar de coisa de casamento. Ele vai falar, larga. Então esse conselho você não pede para o seu pai. Só esse. O resto você pode. Você tem que saber entender o que a pessoa é boa de fazer. Sim ou não? Seu pai entende de carro, então quando você for comprar carro, pergunta para ele. Mas se você brigar com sua mulher e você está com as 4 mulheres, você não chama ele do Senhor dos Anéis. De tanto anel que ele já pôs no dedo. Então você não pede conselho para ele, para a mulher. E você assim a vida vai. E meu pai veio e se levantou. Hoje ele é presidente da Associação dos Alfaiates. Que também só tem 3. Não é bonito? E ele fala com orgulho, esse aqui é o presidente, esse é o vice, esse é o suplente. Não é sensacional? E ele é o mais novo. E o mais velho está surdo agora. E também não está enxergando muito. Não está. E é o que atende o telefone. Hein? É uma beleza lá. Eu gosto de ir lá na alfaiataria. Não é uma festa do céu? É uma festa. Sabe o que é isso aí? É o ego que você tem que estar lá embaixo. Porque senão você fica com o ego lá em cima. Você fala, não vou ajudar você não. Você abandonou eu. Você largou na rua da amargura. Na hora que eu mais precisava. O dia que a minha esposa morreu, ele não estava do meu lado para eu chorar no ombro dele. Que é o lugar que o pai tem que estar. Sim ou não? Do lado do filho. No dia que ele ficou viúvo, ele não estava. Ele morava lá no Espírito Santo. Mas a gente não pode ter o ego assim, não. Está errado isso aí. Isso aí, cuidado, hein? Capaz que o meu pai entra no céu e eu não. Capaz que o meu pai entra no céu e eu não. Com o ego, eu sou pregador da palavra, grande coisa. Ninguém vai ser salvo porque é pregador. Pode ter certeza de uma coisa, se tiver pergunta no dia do juízo, a pergunta não vai ser quantas missas você foi, quantas pregações você fez, quantas músicas você cantou, e quantos grupos você foi, não, a pergunta vai ser quantas pessoas você amou. Essa é a pergunta. Eu não vou para o céu porque eu prego a palavra, não. Eu ser missionário não me faz ir para o céu. Vou para o céu porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo a mim mesmo. É porque eu quero fazer a vontade de Deus como José fez. Por isso quando eu canto essa música eu lembro de José. Aqui é o meu lugar. E ele sabe o lugar dele. Amém? Vocês já viram a imagem? Vocês já viram a imagem de Nossa Senhora Peregrina? Alguém já viu? Ou Nossa Senhora do Desterro? É aquela que José está na frente, puxando o burrinho. Maria está em cima, com o menino no colo, em cima do burrinho. Já viram? Essa é a imagem do capítulo 2, versículo 13 aqui. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção, para a gente terminar aqui para o nosso momento do Santíssimo. Vendo então Herodes, ali permaneceu, José levantou-se durante a noite, tomou o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, com o balaio cheio de mantimento, puxando o seu jumento, para proteger a sua família. Amém? É com essa cena que eu quero acabar hoje, porque amanhã nós vamos falar sobre a Sagrada Família. Amanhã vai ser a noite da família, amanhã. Só que hoje, amanhã vai ser essa cena para você entender o que é uma família sagrada. O homem puxando o burrinho com a mulher, com o filho no colo, todo mundo junto, integrado, e o jumento também.
Eu vou falar uma coisa aqui para você que vai surpreender tua vida e vai revolucionar tua família, que eu vou falar amanhã aqui. Só uma coisa que é necessário: Deus curar a gente do nosso ego exacerbado e muito no centro. O que é egocentrismo? É quando o ego está no centro de tudo e está a serviço dele. Outra música, que eu acho que é de São José, eu já falei isso para o Frei Gilson, não só o maior para mim, é aquela que fala assim, ó: Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Eu vou fazer tudo por amor a Deus. Vou perdoar, vou ajudar, vou até o final, vou amar, vou ser santo, vou ser fiel. E se eu errei da pregação, não corta essa parte não, que vai ficar esquisita. Mas dentro do que eu estou falando, presta atenção no ego, ajudar as mulheres, para que eu possa dar descarga, para que eu possa ter preconceito, porque eu sou um cara que eu não tenho preconceito de nada nem de ninguém. Eu não tenho preconceito. Por exemplo, eu poderia ter preconceito do meu pai, porque eu sou pregador do evangelho e eu prego a indissolubilidade do casamento. Eu prego que é errado você deixar sua mulher para casar com outra, mas eu respeito o meu pai, eu não tenho preconceito. Mas uma coisa é certa: quando eu falo com meu pai, sabe o que ele diz? Eu estou errado, e está tudo bem. Porque a única chance do pecador se salvar, a única chance de um pecador mudar, é ele reconhecer que está errado. Porque se ele está fazendo o erro, e ainda está dizendo que é certo, e quer que a gente ainda faça uma lei para dizer que é certo para todo mundo, aí é o caos. Percebe que o ego vai destruindo tudo? O ego vai destruindo sociedade, vai destruindo tudo. É ego. Nunca é por causa do outro, sempre é por causa de mim. E uma sociedade que vive assim não vai dar certo. Ela vai se autodestruindo. Escuta o que eu estou falando. Posso falar uma coisa para você? Eu estive na África agora há pouco tempo e estava lá com os estudiosos ambientalistas. Eles falaram: quando uma espécie ela entra em extinção, sabe por que é? Por dois motivos. Primeiro, porque outra espécie destruiu ela, mas ela mesma como espécie se autodestruiu. Olha que interessante. São dois motivos. Uma espécie entre pessoas estudiosas, cientistas, ambientalistas, zootecnistas, pessoas técnicas. Sabe quando que uma espécie se extingue? Quando ela é exterminada por outra espécie, ou quando ela mesma acaba se destruindo, se devorando, se consumindo, até que não resta mais nenhuma delas. E é o que está acontecendo com a gente, porque o ego nas alturas, ele destrói a gente, quando na verdade o silêncio do ego, ele salva, como José salvou Maria e Jesus. Sabe como Herodes estava atrás? Cavalo, cavalaria, exército. E José conseguiu chegar no Egito, sim ou não? E o que é Egito? Egito é outra jurisdição, outro país, onde Herodes não manda. Herodes era rei de uma província. Lá no Egito é outra jurisdição. José foi para lá porque lá o Egito não está sob o reinado de Herodes. Então, estando lá, Jesus está salvo. O decreto, mate todas as crianças abaixo de 2 anos, era só para Israel. No Egito esse decreto não valia. Então José vai lá e salva a família dele. Amém? Sabe o que quer fugir para o Egito hoje? É a gente ter o nosso próprio decreto, que é a Sagrada Escritura. Aqui não é assim. Lá para os meus filhos eu falo isso para eles. Aqui em casa não é assim. Aqui em casa não é assim, do jeito que está no mundo. Não é. Aqui nós temos o nosso próprio decreto. José foi para o Egito porque o decreto em Israel naquele momento era matar as crianças. Aqui nós não vamos matar. O decreto aqui em casa é contra o aborto. Nós somos contra o aborto, porque nós somos católicos. Então lá em casa não funciona o decreto do Brasil. Se por acaso vier a discriminação total do aborto, o que é uma desgraça para a nação, porque isso é um assassinato. Aqui em casa não funciona assim. Aqui nós somos contra, porque nós somos de Deus. Amém? Decreto aqui é outro. Aqui não vai matar a criança. Herodes mandou matar. José foi por onde? Não mata. Sabe o que é essa fuga? Não precisa mudar de país. É dentro da nossa casa. Amém, gente? Aqui em casa, respeita um outro. Ah, pai, mas lá os amigos meus chamam pai de mano. Aqui não. Aqui você não vai chamar pai de mano, não. Aqui é outro decreto. Tem que falar isso para os filhos. Sabe o que está acontecendo com nossos filhos? Eles estão com um desafio muito grande. Eles têm uma exigência emocional que está levando eles a ficarem doentes emocionalmente. Os nossos filhos estão muito fragilizados emocionalmente. E eles precisam de muitas coisas para sarar. Uma delas é que eles precisam de tempo, eles precisam de dedicação, e eles precisam de coisas
determinadas e de coisas estabelecidas, limites, direitos, deveres. Quando estiver isso, eles vão ficar felizes, eles vão ficar contentes. E funciona muito bem. Funciona tranquilamente. Esses dias alguém falou assim: não pode proibir a gente de bater nos filhos. Eu falei: você está preocupado com isso? Não precisa bater não, irmão. Não se preocupa com isso não. O duro vai ser quando eles proibirem dos filhos obedecerem aos pais. Esse vai ser o problema. Porque a gente não precisa chegar ao nível da desonra de ter que usar a violência para fazer alguém. Que mundo nós estamos? Mas a mãe da gente fazia isso com a gente. Pois é, mas ela tinha autoridade, né? Não era só bater. Eu conheço gente que bate, mas não tem autoridade, não resolve nada. A autoridade vem de autenticidade. A autoridade vem de autenticidade. Seja autêntico que os seus filhos vão te obedecer. Eu, por exemplo, tenho uma crença. Eu não acredito que gente que levanta às 11 horas da manhã vai dar certo na vida. Isso é crença. Então meu filho não levanta às 11 horas da manhã. Então mesmo que ele não tenha nada, eu levanto ele cedo. Vai procurar o que fazer. Tem garrafa para encher, tem tarefa para fazer, tem que estudar para a prova. Eu não acredito que vai dar certo gente que levanta. Isso é crença minha. Não estou falando para você fazer igual não. Isso é crença minha, na minha casa. Porque minha mãe, ela levantava a gente, abria a janela e abria tudo. E você tinha que ficar assim, ó, parecendo vampiro. E eu dei certo na vida. Eu sou gente boa. Eu não dou trabalho. Eu não dou trabalho. Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu conquistei. Eu trabalho muito, sol a sol. Esses dias um cara até falou para mim: você é missionário? Eu falei: sou. E que mais? Falou: rapaz, eu tô procurando um serviço, eu vou achar. Se alguém quiser me arrumar um serviço aí, só uma coisa: arruma um serviço para mim e só dá o salário, porque eu não tenho tempo para ir trabalhar lá não. Porque eu visito pessoas, eu vou nas casas, eu vou nos hospitais, eu vou nos asilos, eu estou dentro da empresa cantando, eu estou visitando a pessoa e rezando. Mas se você quiser me dar um emprego, eu aceito. Você só não vai ter um funcionário lá. Ele falou: é verdade, não, eu entendo. Falei: o emprego, você não vai dar? A gente trabalha, você também trabalha muito. Sim ou não? Muitas vezes foi por ameaça. Mas foi. E mamãe fez isso ainda sem papai, hein? Sem pai. E para pensar que lá de casa, dos 4 homens, dos 3 homens e uma mulher, a minha irmã é pequena que nem minha mãe, mas os homens é tudo daqui para cima, tudo grande. E mamãe não tinha isso com nós não. Ela falava: quanto maior a árvore, maior o tombo. E mamãe ia nessa linha: eu arranco as tuas pernas, eu corto teus olhos, eu arranco teu couro, eu arrebento com seus dentes, eu quebro a tua cara, eu ponho seus olhos na privada. Era nessa linha aí. E estamos aqui tudo vivo. E está tudo ao redor dela, tá que nem pintinho da galinha ali falando: benção mãe, benção mãe, benção mãe, até hoje. Ela com 76 anos, encurvada, cheia de artrose, não consegue nem fechar a mão para dar um soco. E o que ela fala, aqui ó, sabe o que é isso aí? Autoridade. Porque se tem autoridade para apanhar, a gente não apanha faz tempo. Eu acho que a última vez que eu apanhei eu tinha 12 anos, estou com 48. Como é que a minha mãe tem autoridade sobre mim? Até hoje, ela não me bate mais. De vez em quando ela fala assim: ó, você está achando o quê? Eu quebro os seus dentes. Rapaz, ela nem alcança a minha cabeça, de tão pequena que ela é. Se ela dá um soco, só faz assim, ela não alcança. Mas é autoridade. É autoridade ou não é? É autoridade. Não é porque bateu não. É autoridade. E a gente pode ter autoridade sobre... José tinha autoridade. O anjo falou para ele, falou ou não falou? Não falou com Maria e nem com o menino. O menino podia, 2 anos, né? Filho de Deus, ele é divino, podia falar. O anjo não falou com Maria, embora já tinha falado com ela sobre ser mãe do Senhor, podia falar com ela: Maria, tem intimidade com você? Então, não, falou com ele. Então ele levanta com autoridade e fala: eu vou salvar minha família. Ele é feliz. É bonito quando a gente entende que José é o homem que silenciou diante do ego, colocou seu ego do lado e colocou Jesus no centro da sua vida. Amém? Amém? Então fala comigo: no centro da minha vida tem que estar Jesus. Tem que estar Jesus. Sua palavra, sua vontade e os seus planos. Amém? Vamos ficar em pé agora. Vamos receber o Santíssimo, que nós vamos rezar muito pela cura do nosso coração hoje. Vamos olhar lá para a capela e o Padre Júlio vai nos trazer Jesus. Vamos orar e vamos cantar essa canção: Tu és o centro da minha vida.
Jesus vai passar aqui e nós vamos cantar junto com o José. E enquanto nós vamos cantando, a gente vai cantando e a gente vai colocando Jesus no centro da nossa vida. Quero te louvar, te engrandecer. Olha para Jesus. E proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, é o meu prazer. Olha José cantando. Te seguirei aonde fores, Senhor. Quero te louvar. Se você pode, estenda as suas mãos para Jesus. Te engrandecer e proclamar tua vitória. E proclamar tua vitória em mim. Olha o José cantando. Ser todo teu. É o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Canta, canta. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro